Porque todo mundo já foi, agora é outra igreja. Sim. Lá fora tem o mesmo nome, lá fora tem a mesma placa, mas as peças foram trocadas, as coisas foram modernizadas, e acabou. E aí a gente tem que entender essa lógica. Porque se você entende essa lógica, aí você fala assim, não, peraí, nós lutamos, brigamos para defender bandeiras, mas que na verdade não são as mesmas peças mais. A coisa mudou. Hoje você tem pastor na Assembleia de Deus de cavanhaque. Sim. Mudou bastante, né? A própria Assembleia que eu frequentava mudou muito, né? Antes era proibido ter televisão, agora a igreja tem programa na televisão. Na minha época não tinha, na igreja que eu ia não podia ter televisão. Porque as peças trocaram, entendeu? Então, quando a gente entende essa ideia da lógica do navio de Teseu, por exemplo, isso faz a gente parar e falar assim, peraí, eu vou pensar menos apaixonadamente e eu vou analisar o fato e não exatamente aquilo que faz a gente matar ou morrer no meio do caminho, porque eu já vi brigas, por exemplo, sobre quantos dedos abaixo do joelho a mulher tinha que usar a saia. Você fala assim, absurdo. Um absurdo. Agora, pastor, me permite um adendozinho, achei maravilhosa a sua explicação, maravilhosa. E avocar o navio de Teseu. E tem uma coisa interessante nessa analogia que o autor da metáfora, né, navio de Teseu, inspirada na passagem, eu até brinco, que o maior corretor da história da civilização, sabe quem foi? Corretor de imóveis da história da civilização, sabe quem foi? Não. Moisés. Levou um povo inteiro por 40 anos no deserto para mostrar umas terrinhas. Boa. Mas o seguinte, tem a ver com o que você brilhantemente explicou. Moisés não entrou na Terra Prometida. Quer dizer, houve a troca. Né? Quem entrou foi Josué e Caleb. Aliás, Deus fala pelo profeta Josué, tem de fé e bom ânimo. Moisés é morto, mas tem de fé e bom ânimo. Aliás, de todo aquele povo, só 2 entraram. Josué e Caleb. Que saíram do Egito, é isso aí. Só Josué e Caleb. Todos substituídos. Quer dizer, as madeiras foram também trocadas nessa metáfora. Exatamente. Sua, né? Um Israel sai do Egito e outro entra. Em Canaã. Mas tem uma coisa bonita nessa passagem que serve para todos nós aqui. Vejam, Moisés era o cara mais importante, não era? De todo esse. Ele não entrou. Então, serve. Os líderes importantes, fiquem espertos. Né? E ele não entrou por um detalhe, porque ele feriu a rocha com raiva. Isso. Não é isso? Isso. E Deus tinha falado para ele falar com a rocha. Ele feriu a rocha. É isso aí. Não é? Então, para tomar cuidado, isso serve para os líderes, né? Eu sou o chefe, eu mando, cuidado, que por um detalhe você pode perder. É isso mesmo. A viagem. Mas, pastor, ainda não fugindo desse tema, a abordagem que o senhor passou foi legal. Eu acho que talvez o contexto, até porque o senhor é um grande estudioso da palavra, né? E não sei se o senhor concorda com a pergunta que eu vou te fazer. O senhor já deu toda essa explicação. Eu entendo perfeitamente também. Todas têm seu lado muito bom, né? Desse crescimento. Mas vamos falar do lado negativo. A gente sabe que muitas igrejas hoje, por essa que nós falou, tem um louvor sensacional, tem uma recepção muito boa, tal, mas estão deixando a palavra de lado. É uma pergunta um pouquinho polêmica. É isso que eu tenho percebido. Então, por exemplo, hoje a gente vê até pregadores novos que não tiveram a base que a gente teve, por exemplo. E aí, assim, né, tem até um termo, porque eu fui muito tempo nessas igrejas, nos denominam religiosos, mas não é isso, não é isso. É por isso que eu falei assim, que a abordagem a gente vai trabalhar, porque se for do ponto de vista teológico, sim, o neopentecostalismo é um problema grave. O neopentecostalismo estragou o evangelho no Brasil. É nesse ponto que eu queria chegar. Explora isso. Mas eu achei interessante a explicação Agora, que o senhor deu. Se você pensar do ponto de vista da experiência, a gente tem muito a aprender. Eles ensinaram a gente como repensar a recepção, como repensar treinamento de líderes, como repensar... Então, eu estou tentando fazer uma abordagem, como eu disse agora, desapaixonada, para colocar à mesa aqui, entende? Sim. Então, do ponto de vista da experiência litúrgica, você prefere ir num culto? É que assim, quando eu falo você prefere, é claro que a gente vai pensar sempre no conteúdo,
mas a experiência musical Sim. de uma igreja pentecostal ou neopentecostal? Neopentecostal. Entende? Então é um outro. E eu não estou falando da letra, eu estou falando da técnica, da qualidade, do ensaio, da apresentação em si. Sim. Entende? Então, há muito mais esmero e cuidado no neopentecostal. Agora, vamos falar do que interessa, do que importa, porque não adianta nada ter sei lá, por fora, né, uma embalagem maravilhosa e por dentro ter veneno. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Exato. Entende? Então, isso é um problema. Então, teologicamente, o neopentecostalismo causou afetou, e é interessante na fenomenologia da religião que isso também não tem volta, porque afeta num nível que muita gente dentro do pentecostalismo clássico fala com a mesma conversa do neopentecostalismo. Entende? Sim. Assim como muita gente dentro do neopentecostalismo tenta... Então, um acaba influenciando o outro. Sim. Mas são dois extremos. Era exatamente nesse ponto que eu queria chegar, assim. Mas foi muito válida essa informação antes, né? O senhor contou mais ou menos a história da criação do neopentecostalismo e tal, porque tem o seu lado, claro, né? Não estamos aqui condenando, mas estamos fazendo uma crítica que eu acho que é uma crítica válida, pastor. E é importante, como a palavra do senhor tem muito valor, assim, é importante a gente ouvir de quem conhece da palavra, né? Porque, assim, hoje em dia, por causa disso, tem muitas pessoas, muitas famílias que estão doentes, tem famílias doentes, tem pessoas que estão sendo prejudicadas, e aí você fala assim, poxa, muitos ministérios desses têm colocado gente muito jovem, e aí a culpa não é desse cara que está lá, porque esse cara foi às vezes o fundador da igreja, ele não conhece a palavra, tanto quanto tem que ter conhecimento. A letra mata. Tem isso é muito usado. Mas tem princípios básicos, por exemplo, que nem a gente falou aqui, o neopentecostal, ele valoriza isso muito, né? O exemplo, até o professor falou, o exemplo de ter sucesso aqui na Terra é um exemplo, cara, mas não foi isso que Jesus pregou, né? Claro, a gente precisa ter dinheiro, a gente precisa viver, ter uma vida legal, mas assim, por exemplo, no meu modo de ver, isso daí é uma coisa que ela é agregada à nossa vida, e a gente precisa saber, eu até costumo citar um versículo, não sei se o senhor vai concordar comigo, que isso é muito usado na igreja neopentecostal, né? Eles pegam aquela parte de Paulo e falam, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eles leem esse versículo dessa parte para frente. E aí, quem vai lá, fala assim, poxa, eu vou vir... Isso eu tô te falando por conhecimento de causa, tá, pastor? Eu presenciei isso muito na igreja. Então, assim, a pessoa vai na igreja, eu sou vencedor, eu sou melhor que todo mundo, eu vou lutar, porque eu tenho que ter... Aí o cara ia lá, eu posso tudo naquele que me fortalece, só que eu só posso coisa boa. Então, assim, o cara, ele começava a frequentar a igreja, até no Ministério de Louvor, que é o que eu cuidava, o cara ficava todo animado, tocava porque ele arrumou um emprego e estava com dinheiro na casa dele e tal. O cara perdia o emprego, ele sumia da igreja, entendeu? E aí, é muito pregado isso nas igrejas, sem o contexto anterior, né? O que Paulo fala, né? Eu posso todas as coisas, mas não é só isso que Paulo fala. Posso passar necessidade. Exatamente. Então, vamos lá. Eu tentei separar é meio complicado, em duas abordagens, é meio polêmica, né? Essa pergunta, mas é interessante.